Olá, esse é o podcast Para Mudar o Mundo. Eu sou Gabi Valente, anfitriã das conversas que a gente vai ter por aqui. Se você também acha que o mundo precisa mudar e também se pergunta como, vem fazer parte dessa conversa. Hoje a gente recebe Silvana Bahia, co-diretora do OLAB, uma organização dedicada a diversificar a cena da tecnologia e da inovação. A Silvana também tem mestrado em Cultura e Territorialidades pela UF, Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. É escritora de livros e de artigos semanais, por exemplo, na Fast Company. É membro de alguns conselhos de algumas organizações por aí. E, além disso tudo, a Silvana é co-diretora do documentário Quadro Negro, sobre as trajetórias de estudantes negros nas universidades brasileiras. Bem-vinda, Sil, querida, quanto tempo? Quanto Olha, tempo, Gabi? Muito obrigada por me receber aqui. Muito feliz em poder trocar essas ideias com você. muito obrigada por estar aqui. Eu acompanho há muito tempo o teu trabalho, são muitos anos, é um trabalho muito consistente. Eu tenho usado bastante essa palavra, porque eu acho que nós mulheres temos desafio em lidar com ela, em reconhecer, né, a nossa relevância e a nossa importância. Então, estou muito feliz de você estar aqui e queria trazer, para começar, um tema, Sil, eu sonhei com ele, eu acordei em dúvida se eu trazia ou não trazia, mas Uau! agora senti de trazer. Pois é, ele não é simples, que as deusas me abençoem para que toda a minha fala venha muito alinhada. É assim, é, eu recebi muitos nãos de muitas mulheres negras para estar aqui. Foram quase 20 convites. Você é a primeira mulher negra que me diz um sim. Isso diz muito sobre muitas das coisas sobre as quais a gente vai conversar hoje. Isso diz muito sobre a minha branquitude. Isso diz muito sobre um tema que eu tenho muita vontade de investigar mais, que é o quanto essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, ela é de fato uma conversa que possa acontecer em algum nível. Parece que tem algum nível em que mulheres negras não estão dedicando energia a conversar com mulheres brancas, e eu achei isso sensacional, porque a sensação que eu tenho é que o risco que a gente corre nessa conversa aqui hoje é de um extrativismo simbólico, como se uma mulher branca pudesse extrair toda a importância que o seu trabalho tem para mulheres negras como você e pudesse se beneficiar com essa conversa. Então, eu queria explicitar tudo isso que está acontecendo no backstage desse podcast, queria trazer radicalmente essa honestidade para cá, porque para mudar o mundo precisamos enfrentar conversas duras e difíceis, e queria te ouvir sobre. Bom, você já começa abrindo assim com um tema muito tranquilo, para não dizer ao contrário, né? Eu acho que dentro desse universo dos ativismos, né, sobretudo na questão de raça, principalmente falando de Brasil, que é um país que nega, né, muitas vezes essa palavra, o racismo não existe no Brasil. Na verdade, por muitos anos, por uma questão, né, de fato, somos todos misturados aí, tem uma miscigenação, mas esse conceito ele acabou encobrindo durante muitos anos o racismo que a gente vive nesse país, né? E acho que dos últimos, sim, claro que isso tem muito da luta dos movimentos negros, mas talvez nos últimos 20 anos, e depois potencializado com a internet e tudo mais, eu acho que essa discussão ela tem vindo mais à tona e com alguns limites também de conversas, né? Então, eu entendo quando você fala que convidou, cara, eu fiquei só um pouco chocada com o número 20, e eu sou a primeira a topar, porque eu acho que dentro desse ativismo, né, dois ativismos, cabem muitas personas, né, e muitas formas também de luta, de combate. E aí eu super compreendo o fato de mulheres negras não aceitarem estar aqui. E eu, né, dentro do meu ativismo, eu estou muito focada e não desmerecendo
outras ativistas, eu acho que isso é o que eu falei, né? Cabe todo mundo dentro dessa luta, e eu acho que a gente tem, de fato, de estar de várias formas, mas dentro do que eu acredito, né, e do que eu sou capaz de entregar dentro dessa luta, é um lugar de diálogo, é um lugar de conversa, é um lugar de construção de pontes, né? E até porque eu acho que a gente não vai viver num mundo onde só tem pessoas negras e onde só tem pessoas brancas, mas é muito importante a gente reconhecer, mais do que o racismo, né, a branquitude, né, essa estrutura que a gente vive nesse país. Refletindo aqui junto com você, fui pega totalmente surpresa com essa sua primeira questão aqui. Que bom, eu não te antecipei nada porque eu não sabia mesmo se ela viria ou não viria. Fiquei sentindo assim de como cuidar disso, mas eu queria muito enfrentar essa conversa. Acho que essa conversa ela é pertinente, ela é relevante, ela é importante e queria dizer que sempre que eu vivencio essas experiências, eu sei que elas são o que a gente precisa viver agora, né? Eu sei que a branquitude precisa viver isso. Então eu acolho com muita tranquilidade e sigo, né? Eu só estou explicando porque eu gostaria de ter muito mais mulheres negras que ocupam um lugar muito relevante nas suas áreas e nos seus saberes aqui conversando com a gente. E se por acaso elas não vierem, queria que a gente soubesse que é porque parece que a gente está vivendo um momento em que algumas conversas precisam ser feitas dentro dos próprios grupos identitários. E eu compreendo, eu como mulher branca, compreendo profundamente, porque tem algumas conversas que precisam ser feitas entre mulheres. E eu entendo isso e defendo isso. Então, compreendo tranquilamente que mulheres negras me digam não. Acolho, recebo e honro esse não. E celebro que mulheres negras ocupem os seus lugares e sejam anfitriãs de podcasts por aí. Acho que é chegada a hora mesmo. Sil, seguindo aqui a pauta na nossa conversa, eu queria conversar com você sobre o que você faz há mais de 10 anos, pelo menos desde que eu acompanho, e queria recapitular um pouquinho a tua história. Sil trabalha com tecnologia na mão de mulheres negras. Para mudar o mundo, precisamos mudar quem domina as tecnologias, Sil. Com certeza. Tecnologia é um saber, né, um campo muito poderoso. Cada vez mais, eu acho que a gente tem poucas certezas sobre o futuro, mas talvez uma delas é que o futuro é muito tecnológico, né? E vai ser cada vez mais, porque acho que é um caminho que não volta. A gente não vai conseguir voltar. E nem sei se a gente deveria voltar. Mas quando isso se torna tão poderoso, e esse lugar, né, de saber e de poder que dita políticas, a economia, as subjetividades, eu acho que se a gente quiser transformar o mundo, a gente vai precisar de mais pessoas construindo também essas tecnologias. Né? E aí não é só construindo, é também criticando, é também pesquisando, é também estando num lugar que não é só o lugar de consumidor. E aí, para isso, tem que ter mulher negra também construindo, pautando, pesquisando, criticando, porque a gente está falando de um país, né, e aí só para trazer um recorte de Brasil, assim, onde as mulheres negras são a maioria. Né? E por que que a gente não está nesses espaços também? Então, muito do meu trabalho desses últimos anos nasce a partir desse questionamento. Né? Eu venho de trabalho de organizações sociais de base, de favela. Trabalhei anos e anos na Maré, na favela da Nova Holanda, aqui no Rio, no Observatório de Favelas. Passei pela Rede da Maré, trabalhei na Agência de Redes para a Juventude. Todas essas são organizações que têm um trabalho muito focado no território, né? Nos territórios e na questão dos direitos humanos. Então, vi muita violação de direitos humanos, muita coisa triste, mas também vi muita potência, muita coisa incrível dentro desses espaços, assim, né? E é aí que eu forjo também a minha subjetividade e o meu ativismo. E também o meu campo profissional. Eu fui estudar jornalismo, eu graduei em jornalismo porque eu queria muito transformar o mundo. Eu achava que o jornalismo era esse lugar, né? A comunicação era esse lugar de transformação social. E eu nem tinha tanta noção
sobre tudo isso, né, na verdade, assim, porque também não era um tempo onde a gente tinha essas tecnologias digitais tão disponíveis. Na verdade, quando eu me formo lá em 2012, é bem nessa virada, assim, né, 2011, 2012, nessa virada onde a internet chega nos celulares, os smartphones e por aí vai. E eu fiquei muito encantada com esse mundo, né? Porque eu já tinha vindo de uma decepção enorme na universidade, quando eu entendi que eu estava fazendo um curso que não era para transformar o mundo, né? E que se eu quisesse trabalhar nessa área, eu teria que trabalhar ou num grande veículo de comunicação, ou numa grande emissora de TV. E isso, cara, foi uma grande decepção, né? Quando você falou dos nãos que você recebeu, a primeira coisa que me veio à mente foi lembrar dos nãos que eu recebi em estágios corporativos que eu tentava entrar na universidade, e sempre me questionando por que que eu não entro, sabe? O que que tem de errado comigo? Eu faço as provas, eu passo, mas quando chega na entrevista eu nunca fico. E hoje eu agradeço por não ter ficado, sabe? Porque talvez se eu tivesse ficado, eu não seria tão alinhada com um propósito que eu nem sabia qual era o nome, essa palavra propósito também nem estava tanto na nossa boca naquela época, como eu estou hoje, né? Então, quando eu me formei, eu já estava trabalhando no observatório de favelas e ali eu me encontrei, assim, eu falei, cara, é para isso que eu estudei comunicação, né? Porque eu quero trabalhar com novas narrativas, novos imaginários. Eu também quero disputar o imaginário do que é uma tecnologia feita por mulheres negras, né? E foi trabalhando no observatório, na redes, enfim, nessa vivência na Maré, que eu fui entendendo também um lugar político no mundo. Eu sempre soube que eu era negra, meu pai é negro, minha mãe, meu irmão, vem de uma família, como eu gosto de dizer, por parte de mãe afro-amazônica, por parte de pai negra, mas eu nunca tinha entendido o que era isso politicamente, né? E foi na Maré, no observatório, que eu fui entender o que era isso. E toda essa trajetória, né? Eu cheguei lá como estagiária, virei trainee, depois saí jornalista plena, me ajudou a estar depois nesse outro espaço que eu saí do observatório para ir trabalhar no OLAB, que era essa organização que hoje eu sou diretora, mas que estava nascendo. Tinha um ano de organização. E dentro de uma pauta, que é tecnologia, cultura maker, na época que a gente falava muito, que assim, era uma coisa muito diferente, assim, para mim, eu tive que correr muito na frente para me encaixar, me entender e me sentir pertencente a esse lugar, né? E aí também tem um link importante nisso tudo, só para completar, que eu fui entendendo ali em 2014 o quanto que tecnologia, o quanto que tudo isso tem a ver com direitos humanos também. Então foi a hora que eu falei, nossa, então deu um match, assim, sabe? Encaixou. Porque falar isso hoje, em 2023, faz muito sentido, porque a gente sabe, né? A gente não consegue mensurar muito, mas a gente já sabe que existem muitos impactos nessa vida, na nossa vida, que vem por parte das tecnologias digitais. Em 2012, 11, 13, 14, a gente ainda fazia uma distinção de mundos, a vida offline e a vida online. Então, falar de direitos humanos e tecnologia naquela época era uma coisa muito assim, nossa, você está querendo aproximar mundos muito diferentes, né? E sendo que isso sempre teve contido uma coisa na outra. Então aí eu acho que eu encontrei um lugar assim para poder fazer um ativismo, um trabalho que realmente fizesse sentido para mim. É muito bonito, eu acho, a história desse teu encontro com Gabi Agostini. Queria que você contasse um pouquinho essa história, porque eu vejo naquela mulher uma capacidade de abrir o lugar de poder que ela ocupava e dele ser compartilhado com você. Ela percebeu a sua chegada, ela olhou o seu crescimento, você criou o Pretas Lab dentro de uma organização como aquele braço do OLAB naquele momento, né? Eu entendo que foi você que puxou essa história de entrar e falar: ei, cadê as mulheres negras? Cadê eu aqui dentro? A Gabi é uma mulher branca e ela abriu e falou: opa, e aqui tem muito, tem um tesouro, né? E ela abriu e falou: vai, né? Como é que foi esse encontro? Ó, Como é só que de é essa você me fazer co-direção? essa pergunta, eu já fiquei com o olho marejado, porque ninguém nunca me perguntou isso, e esse encontro ele mudou minha vida, assim. A Gabi, a gente é muito amiga hoje,
mas na época a gente não era amiga, né? A gente tinha amigos em comuns, a gente tinha muita vontade de se conhecer. E vira e mexe, eu vejo, assim, às vezes o celular me mostra a primeira foto que a gente tirou juntas em 2013, que era no aniversário de um amigo nosso, do Gilberto Vieira, e que a gente mandou para os nossos amigos falando, nossa, enfim, nos conhecemos, porque todo mundo falava, nossa, vocês têm que se conhecer, vocês têm que se conhecer. E a Gabi, ela foi, assim, eu falo muito, Gabi é uma ponta de lança, assim, né? A Gabi é uma pessoa extremamente importante na minha vida, muito generosa, porque ela me deu uma oportunidade que ninguém nunca tinha me dado, né? Talvez se eu continuasse nos meus outros trabalhos, eu estaria até hoje lá, sei lá, sentada atrás de um computador, sem muita coragem também, né? Porque eu acho que não é uma via só de mão única, é uma via de mão dupla, pelo menos, porque é isso, é você também ser estimulado a ter coragem de falar, de colocar uma coisa sua no mundo, né? E foi exatamente isso, assim, a gente se conheceu em 2013, a Gabi abriu o Olab em 2014, em março. Eu já achava aquilo muito incrível, estava muito curiosa em saber o que era aquilo. E ela me convidou para fazer um trabalho bem pontual, que era de produzir umas rodadas hackers, que era umas oficinas de programação para mulheres em São Paulo. E deu super certo, foi super legal. Ali a gente já tinha um acordo de que, beleza, a gente vai fazer na Vila Madalena, em Pinheiros, mas a gente também vai fazer no Grajaú e no Capão Redondo, porque a minha família migrou do Pará, minha família materna, para o Capão Redondo. Então, na adolescência, eu morei no Capão Redondo. Então, eu tenho muitas amigas que, né, eu tenho uma rede de amigos lá, assim, que eu amo muito. E aí rolou essa rodada, e aí, sei lá, uns 2 meses depois, a Gabi falou: Ah, você não quer vir trabalhar no Olab? Eu falei, quero. Já estava com muita vontade de pegar um outro ônibus na cidade, fazer outro caminho na cidade, porque para mim isso também sempre foi muito importante. Não era essa ideia hoje, né, de vida de trabalho remoto, como a gente faz. Então, era uma coisa presencial todo dia. E eu cheguei no Lab para fazer comunicação, né, as relações públicas. A Gabi foi morar fora naquele ano e eu peguei muito da agenda dela aqui. Então, quando eu falo que tive que correr na frente, foi correr na frente mesmo para poder entender. Só que se eu não tivesse tido esse encontro com ela, eu não sei aonde eu estaria hoje. Eu não sei se eu teria ido para esse caminho. Então, eu sou muito grata, assim, e fico emocionada de falar sobre esse encontro, porque eu penso sempre que a gente é um casal, a gente é casado, assim, é a minha relação que é profissional, é de amor, é de afeto, é de companheirismo, né? E é mais do que isso, é de sonhar junto também. E somos muito diferentes, né? E não é só porque eu sou negra e a Gabi é branca. Ela é de São Paulo, eu sou do Rio. A gente é muito diferente em muitas coisas, mas a gente se complementa muito. Então, hoje, desde 2017, a gente faz uma cogestão da organização. Ela me chamou para ser diretora em 2017. E tudo passa pelas duas, né? Então, às vezes, assim, eu não tô tão legal, a Gabi segura a onda, ou vice-versa. Então, assim, tem uma coisa que eu acredito muito que para transformar o mundo, a gente também precisa de bons encontros na vida, né? E a Gabi é um ótimo encontro na minha vida, assim, falo para ela, uma grande mestra, assim, eu aprendi a falar vendo a Gabi falando, entendeu? Tipo, eu sempre tive muita vergonha, eu até hoje tenho vergonha. As pessoas falam, nossa, mas você fala tão bem, você sobe no palco, não sei o quê. Não é assim, na verdade, só eu sei como eu tô por dentro, mas hoje eu já aprendi a botar uma máscara social, ir lá e fazer o meu trabalho, entende? Então, eu não era assim. Então, acho que foi uma oportunidade, que é o que muitas vezes nos diferencia, né? A questão das oportunidades. E essa coisa da coragem, ela me encorajou também, né? Quando eu contei do Preta Lab, a primeira pessoa que soube disso foi a Gabi. Falei, cara, eu queria fazer um projeto, não sei o que que é, mas não sei, eu tenho um nome, vai se chamar Preta Lab. Aí ela falou, cara, isso não é um coletivo só, isso é um projeto. Vamos pensar, vamos tirar uma verba daqui de um outro projeto, não sei o quê, vamos fazer uma primeira ação. Então, assim, claro que o protagonismo nesse projeto, por exemplo, e vários outros que a gente tem com esse recorte racial, são de pessoas negras, mas tudo ali tem a mão da Gabi também, a ideia dela. Então, assim, é nesse mundo também que eu acredito, sabe? Eu acredito na transformação, no mundo que eu quero ver, né? Essa transformação que eu quero ver no mundo é um mundo onde a gente, de fato,
não seja só aliado, porque também eu tenho um pouco de implicância com essa palavra, assim, fulano é aliado, porque aliado ainda parece que o problema não é seu, né? O problema é do outro. Então você está aqui como aliado da pessoa. E não, o racismo também é um problema das pessoas brancas, sabe? E eu acho que a Gabi, e aqui rasgando todas as sedas e todos os elogios mesmos para ela é uma pessoa que entendeu isso rápido ali, sabe? Ali em 2014 e foi me dando a mão e a gente está junto até hoje. Então, ano que vem são 10 anos de Olab, 9 anos que a gente trabalha juntas e, cara, eu só agradeço. E vou falando cada vez mais, né? Porque, enfim, me corta, Gabi, porque eu falo muito. Eu queria muito ouvir sobre isso. Eu acho que tem uma beleza nesse encontro que eu que acompanho, acho que era importante cravar esse prego na parede, né, dessa história. Querida, então vamos lá. Quando a gente fala sobre tecnologia e racismo, tecnologia e o espaço de mulheres negras ocupando lugar de decisão, de poder, de programação, de conhecimento de códigos, né? Eu sei que você lançou há pouco tempo um livro pelo Museu da Manhã que chama Pode um robô ser racista? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa frase brilhante. Essa frase, na verdade, é uma pergunta, né? Que é a pergunta que dá título ao livro. Esse livro, ele tem alguns artigos, inclusive tem um artigo da Gabi também, que todos os artigos eles querem responder uma pergunta, né? O meu é esse, né, que dá título ao livro, mas, enfim, agora eu estou sem o livro aqui na mão, mas tem outros, e é exatamente uma ideia que, assim, eu sou de comunicação antes de qualquer coisa, né? E eu gosto da proposta do livro porque é um livro que traz assuntos complexos com uma linguagem simples, né? Com uma linguagem para a gente falar com pessoas que não são especialistas nessa área, né? Então é um livro escrito por especialistas para pessoas não especialistas. E eu tenho pensado cada vez mais que para a gente avançar em algumas conversas, a gente precisa criar linguagem, né? E linguagem para falar com pessoas que estão fora da nossa bolha, né? Que estão fora desse universo, do métier que a gente está. Porque eu acho que um dos grandes desafios, não só nosso no Brasil, mas no mundo, é o diálogo. Né? Eu sou muito a favor do diálogo. E quando a gente está falando de tecnologia, de questões sociais, né, a gente tende a separar isso. Né? Então, aqui estão as ciências exatas, aqui estão as ciências humanas, nada disso se conversa, isso está aqui. E você, olhando até para as grades dos cursos, né, nas universidades de ciências exatas, você vê que quase ou nunca tem matérias ligadas às ciências humanas. Né? O que é um erro, porque essas coisas não se separam. Né? Isso não está em mundos separados, e uma coisa impacta na outra. E eu acho que a tecnologia é esse lugar também, assim como a ciência, né? A inovação, tudo isso que essas palavras que estão mais nas nossas bocas. E quando a gente fala que um robô pode ser racista, né? Eu acho que essa é a concretude dessa relação entre ciências exatas e ciências humanas. Não é que a máquina ela nasceu racista, mas toda tecnologia, toda, pode ser a mais high-tech, pode ser a mais low-tech também, todas elas são escolhas de pessoas, né? São frutos de escolhas humanas. E é aí que está essa questão da bagagem cultural que a gente carrega, é aí que está essa visão de mundo que a gente traz, a nossa experiência de mundo. E é a partir dessa discussão que a gente vem falando há alguns anos, né? Antes de 2020, que é quando esse assunto acho que ele começa a se tornar um pouco mais popular, que o racismo também pode ser ampliado pelas tecnologias digitais. A gente vê isso de formas muito fáceis, assim, você entra nas redes sociais, os filtros, né? São filtros que muitas vezes clareiam a pele, afinam o nariz, né? Isso tudo porque tem um padrão de beleza. Eu não sabia disso, fiquei chocada. Isso é muito comum, os filtros, que eu não queria falar a rede social em si, mas vocês Sim, entendem, né? sim. Os filtros que deixam a gente, modificam, né? Às vezes a nossa pele, o nosso nariz, a forma da nossa boca. Só que isso é tão sutil, muitas vezes, que a gente nem percebe. Com essas inteligências artificiais generativas, né? Que a gente tem visto muito aí. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma prima minha
E ela estava falando que ela estava mexendo num aplicativo, uma plataforma dessa inteligência artificial, e ela botou a foto do cachorro dela, que é preto, e ele gosta de morder a mão das pessoas. E aí ela deu um comando para a plataforma criar uma imagem de um cachorro preto mordendo uma mão de uma mulher. E não tinha, não via a mão da mulher, assim, só vinha, não via a mão da mulher negra, só a mão de mulheres brancas, né? E aí ela falou, poxa, prima, eu sempre acho que você às vezes exagera um pouco nessa discussão, mas agora eu estou vendo aqui que isso é real, né? Eu falei, pois é, prima, é real e acho que a gente precisa tangibilizar essa discussão, porque às vezes isso fica muito num debate teórico que é extremamente importante, mas que a gente não consegue tangibilizar. Como é que a gente materializa o racismo algorítmico? Uma ótima forma de entender isso é olhando para esses filtros, né, de rede social, para essas plataformas de inteligência artificial que, a partir de coisas que já existem, criam uma terceira coisa, né? E essa discussão, para mim, cada vez mais ela tem que ser feita com quem não está nessa bolha, né? Ela também tem que ir para os espaços populares. É por isso que eu recorro tanto à coisa a ideia da linguagem, né? Porque para além dos ativismos cyberativistas, dessa bolha das tecnologias, seja no campo do direito, né, jurídico, etc., mas também na bolha técnica, né? Porque eu acho que esse diálogo com as pessoas que programam, que fazem as tecnologias acontecer, é urgente. Também precisamos falar com quem consome tecnologia o tempo todo, que somos nós, assim, que são pessoas normais, que pegam ônibus, enfim, que entregam CPF na farmácia, não sabe nem por quê, né? Por que a gente está fazendo isso? É mais de como a gente estimula também, Gabi, um pensamento crítico. A gente muitas vezes é solicitado para, né? Ah, você quer o seu CPF para conseguir desconto? Aí você tem R$ 1, dois, três de desconto. Óbvio que muitas vezes isso vai fazer a diferença, mas por que a gente faz isso? Por que a farmácia pede o nosso CPF e nos dá algo em troca que é um desconto, às vezes até de um valor muito irrisório, assim? Por que isso acontece? A gente não se questiona o porquê que isso acontece. E eu posso te dar aqui 1.000 respostas sobre possibilidades, né? Desde vender os nossos dados, desde mapear quais são os tipos de medicamento, de que compras que a gente faz na farmácia, né? E isso é de alguma forma também, e aí não é só uma teoria da conspiração, porque é uma realidade, mas eu também não gosto de deixar a mensagem para as pessoas ficarem só noiadas, mas de também mapear, né, e entregar insumos para uma indústria farmacêutica, né, que só cresce no Brasil e acho que no mundo inteiro. No meu bairro, por exemplo, sei lá, a cada quarteirão tem 2 ou 3 farmácias. Eu fico assim, gente, tem mais farmácia do que escola, muito mais farmácia do que escola, muito mais farmácia do que hospital, do que, enfim, posto médico. Sim, 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 E sim. a gente se pergunta pouco por que a gente faz isso, né? E eu acho que isso tem a ver principalmente com a cultura, né? Com a nossa cultura. A gente não é estimulado a criticar essas coisas, né? A gente, simplesmente vou ganhar um desconto. Isso é uma questão que me leva imediatamente para a minha pergunta seguinte, que é: a tecnologia não é nem boa nem má em si, né? Porque às vezes, tecnologia é sempre bom, tem um certo senso, né, de uma cultura de que tecnologia é sempre bom, ela sempre melhora a nossa vida está sempre melhor, porque a gente tem mais tecnologia. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque não é verdadeira essa frase, né? Então, eu, quando estou dando aula, eu sempre pergunto para os estudantes, né? O que é tecnologia para eles e o que eles pensam que a tecnologia é. E a maioria, assim, 99,9% das respostas são: a tecnologia serve para melhorar a vida, tecnologia serve para resolver problemas, tecnologia serve para melhorar alguma coisa que não está legal, né? Sempre vem respostas nesse lugar, que não é mentira, né? Só que um exemplo que eu gosto muito de trazer é: se tecnologia servisse só para melhorar a vida da gente, talvez a gente não tivesse nenhum problema mais hoje, né? Porque assim, a gente tem muita tecnologia. A gente tem tecnologia para melhorar toda a vida, por que que não melhora? Exato. E por que a gente ainda vive problemas que têm mais de 200 anos? Que tem mais de 300 anos, sei lá. E aí eu estou falando de racismo, de machismo, mas também estou falando de saneamento básico,
sabe? De coisas assim que são muito palpáveis, Uma né? E estrutura então, econômica completamente patriarcal, que tem mais de 1000 anos. Então, desigual, assim, né? É aquela coisa, né? Bom, xibom, xibom, bom, bom, de cima sobe, de baixo desce, né? A gente viu aí pandemia, as pessoas que eram ricas ficaram mais ricas, as pessoas que eram pobres ficaram mais pobres. Então, assim, tem muita tecnologia no mundo hoje e, de fato, ela não é para resolver só problemas, né? Eu acho que elas até trazem algumas resoluções de problemas, aumentam demanda para outros problemas, criam novos problemas, né? Também. Mas é isso, tecnologia não é neutra, né? Que é uma outra frase que eu venho falando há pelo menos uns, sei lá, uns 8 anos, e que eu acho que é importante da gente lembrar sempre, porque toda tecnologia carrega a experiência de mundo de quem criou aquela tecnologia ali. E quando a gente vive num mundo que é cada vez mais acelerado e mais pautado pelas tecnologias, hoje a gente se imagina como que a gente vai viver sabe, num mundo onde não tem esses aplicativos de mensagem instantânea. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente vai trabalhar sem esse tipo de plataforma aqui? ai, eu não vejo a hora. Tomara que chegue, porque eu acho que a gente vai viver muito melhor de novo. Eu tenho um amigo que ele fala: a internet vai acabar, a internet vai acabar. Pode se preparar, vai ter um monte de gente que vai entrar em depressão, que não sei o quê. E eu acho que pode ser uma possibilidade, mas eu acho que se a internet acabar do jeito que a gente conhece ela, vai existir outra coisa, assim, porque eu acho que isso já está num nível assim de poder, né? Não sei qual a palavra melhor, Sim. que é difícil de pensar um mundo sem. Mas Ao voltando mesmo tempo, só complementando, eu li num dos relatórios de vocês que 90% dos domicílios brasileiros têm algum acesso à internet, apenas 20% têm acesso de qualidade à internet, ou seja, não estão todas as pessoas na internet, e a maioria das pessoas de classe C, D e E só se conecta pelo celular. Então, exatamente. que internet é essa? Que benefício é esse? Que, do que estamos falando? Né? Está melhorando a vida de quem? Brasil. Isso daí esses dados são os dados que dão conta aí de mostrar o quanto que não estamos todos conectados, né? E que isso é uma falácia muitas vezes quando a gente traz isso como uma verdade, né? Ah, estamos todos conectados. A gente sabe que não. E aqui a gente tem exemplos inúmeros, desde pensar a educação durante os primeiros anos de pandemia, por exemplo. Teve muita gente que saiu da escola e que não voltou, e que não vai voltar, né? E a gente sabe que, enquanto isso, tiveram várias outras pessoas que puderam fazer seus estudos de forma remota, né? O que vai, daqui a uns 10 anos, quando essa galera vai entrar no mercado de trabalho, ou deveria entrar no mercado de trabalho, mostrar o impacto dessa desigualdade que aconteceu ali em 2020 e 2021, né? E 22, um pouco de 2022. E aí, quando a gente pensa essa coisa, né, da não neutralidade, dos usos que a gente faz, eu sempre falo que tem pelo menos duas questões quando a gente pensa em tecnologia, né? Primeiro que é quem cria as tecnologias e o uso que a gente faz delas, né? Então, assim, não tem essa coisa de, tecnologia é boa, tecnologia é má. Eu acho que tecnologia é boa e má, mas é mais ainda do que isso, porque acho que uma visão binária também não dá conta Ela é de principalmente entender complexa, né, a Silvia? complexidade É. das tecnologias, assim, não dá conta, não dá conta. Voltando para a importância da tecnologia estar na mão de quem ela não está hoje, né? A gente também nos materiais de vocês eu encontrei esse dado que as mulheres negras são 11% dos profissionais em empresas de tecnologia no Brasil hoje e são quase 30% da população brasileira. Então a subrepresentação aí é imensa, né? A gente sabe que quem cria o dado a partir do seu viés, a partir da sua compreensão de mundo, e a gente sabe que a maioria desse dado é produzido por homens brancos, desse código, né? Não desse dado, mas desse código é criado, para quem não sabe como funciona, por trás de tudo que a gente vê na internet, alguém sentou, pegou uma página em branco e escreveu numa linguagem, igual a gente tem música, escreve numa linguagem que você não entende, mas a pessoa que escreveu entende. É uma linguagem diferente, né? Então, quem faz tecnologia escreve numa páginazinha em preto, não é em branco, porque os códigos são escritos em preto,
escreve numa paginazinha em preto o que é que precisa acontecer. Então, alguém disse que eu iria abrir esse aplicativo de encontro na rede, que ele iria ter uma tela, que a Sil ia estar do lado de lá, e que quando eu falasse, aparecia o meu rosto, quando a Sil falasse, aparecia o rosto dela. Isso foi decidido por alguém que escreveu esse código que rege o funcionamento desta tecnologia. Então, eu queria te perguntar, assim, como é que vocês trabalham dentro do OLAB, é, como é que essa mulher chega, essa mulher que hoje não ocupa esse lugar, e como é que vocês imaginam essa mulher ocupando esse lugar e a diferença que isso faria no mundo? O que significa mulheres negras ocupando o seu lugar de poder na tecnologia? Ótima reflexão, né? Eu acho que significa muita coisa e significa, acima de tudo, uma inclusão de outras subjetividades, né? E aí eu estou falando assim, acho que aí para mim é um recorte muito forte de gênero, que eu acho que a forma que a gente lidera, a forma que a gente trabalha, em geral, mulheres, né, de todas as cores, é uma forma muito menos competitiva e excludente do que os homens. Acho que isso é muito uma questão de gênero. Esse mês de outubro, por exemplo, o Rio de Janeiro bombou. Teve muitos eventos de tecnologia, de, enfim, encontros de mulheres, foi muito legal. E eu participei de algumas mesas que eram só com mulheres, e mulheres na ciência, mulheres no ISD, mulheres em várias coisas assim. E foi muito legal perceber também o quanto que a gente vem criando formas de trabalhar, de liderar, né, que partem de outras lógicas. E aí, para mim, isso tem a ver com considerar subjetividades. E na tecnologia, isso não é diferente. Obviamente, quando a gente está falando desse recorte, né, dessa interseccionalidade de raça e de gênero, eu acho que a gente tem a possibilidade de incluir mais ainda, né, mais subjetividades ainda, porque quando a gente olha para esse dado, 25% são mulheres que trabalham no setor de tecnologia, mas apenas 11 delas são mulheres negras, né? Apenas E 11%, 2% em cargo de liderança. Vou deixar 2% esse número aí também, em porque cargos de liderança. E isso tem muito a ver com o racismo estrutural, que as pessoas sempre. Ah, mas o que é o racismo estrutural? Gente, racismo estrutural é você nascer num lugar onde só pela cor da sua pele você está assim e pelo seu gênero, muitos passos atrás, né? E que tem um monte de barreira que é invisível, e que impossibilitam das pessoas também chegarem. Né? E é por isso que é tão importante ações afirmativas, é por isso que é tão importante que a gente crie políticas que deem conta de incluir também essas mulheres, homens negros, pessoas negras, mulheres no geral, mulheres negras indígenas, né? Pessoas com deficiência, porque essa questão de desigualdade na estrutura é o que faz com que a gente olhe para esses dados, né, e perceba a ausência da presença negra. É o que faz a gente perceber, quando a gente vive a nossa vida inteira, e que a gente nunca foi atendido por um médico negro. E quando isso acontece, a gente estranha, porque essa não é algo cotidiano, né? Porque o racismo, ele é, acima de tudo, cultural também, né? Então, assim, a gente passa pela universidade anos, agora isso tem mudado, mas sem ler um autor negro, né? Então, trazendo só um pouco dessa dimensão, porque eu acho que o mundo já é assim, e quando a gente olha para as tecnologias, a gente vê isso se repetindo, mas muitas vezes de forma alargada, né? Mais ainda, porque tem uma coisa que o digital traz, que é um potencial de escala, de impacto muito grande. E quando a gente está falando de mulheres negras construindo tecnologias, né, a gente está falando de uma possibilidade de inclusão de olhares, de experiências, e que podem sim contribuir para resoluções de problemas reais. Né? No Pretalab, por exemplo, a gente nasce em 2017, um projeto que nasce em 2017 dentro do OLAB, muito dentro dessa lógica de querer entender cadê as mulheres negras no campo da tecnologia, porque a gente foi atrás de dados e não encontramos dados produzidos, né, por algum grande centro de pesquisa no Brasil ou uma grande universidade. O que a gente achou
foi um levantamento do Grupo Poligem da USP, que é um grupo de estudantes da USP, que disse que em 120 anos apenas 10 mulheres negras foram formadas na Escola de Tecnologia da USP, né? 120 anos. E aí, quando eu olhei para esse dado, eu fiquei, obviamente, muito chocada, mas pensando, cara, mas até 130 e poucos anos atrás a gente vivia um regime escravocrata. Então, isso talvez não me surpreenda tanto. Dói quando você vê isso no papel, porque é aquela coisa, né? Quando você tangibiliza. Mas a gente mata 50 mil jovens negros por ano. E a sociedade, em tese, não se sensibiliza com isso, né? Porque a polícia mata, mas a gente que enterra. Então, assim, eu fico pensando muito nessa ideia de como a gente cria novas narrativas também, para poder discutir problemas que são antigos, né? E a tecnologia, na minha visão, é um lugar que pode possibilitar, sim, esses novos diálogos ou essas novas sensibilidades. Se o como. Então, a partir de outras pessoas construindo essas tecnologias, né? Porque todas essas que a gente está usando aqui agora para se comunicar, essas que eu vou usar quando eu sair dessa conversa, tudo isso é criado por uma pessoa que não foi uma mulher, não foi uma mulher negra, e não foi nenhuma pessoa do hemisfério sul, né? Então, assim, eu acho que o como podem ter mais de um, eu acho, né, assim, com certeza não existe só um como, até porque a gente está falando de uma coisa que é complexa demais para ter uma única resposta, mas eu acho que um dos caminhos é mulheres negras, pessoas negras, homens negros, pessoas trans, indígenas, também ocuparem esses espaços, né? Não só com a sua força de trabalho, mas principalmente com as suas subjetividades, né? A gente precisa disso para poder viver de fato num lugar onde a desigualdade seja um pouquinho mais, ou muito menor do que a gente vive hoje, né? E no Preta Lab a gente vem fazendo um trabalho que começa primeiro por esse mapeamento, que a gente fala, peraí, 120 anos, 10 mulheres na USP. Olhamos para os dados dos Estados Unidos, apenas 4% das startups de tecnologia são comandadas por mulheres negras. No Brasil, esse número nem existe. Peraí, tem alguma coisa errada. Onde que estão esses dados? E a gente sabe que sem dado a gente não cria política para as coisas. Então, assim, não ter dado já é um problema. E, assim, temos Já muito... é sinal de que alguém que criou o coletador de dado não era a pessoa que está aparecendo. Entende? Assim, não existir o dado quer dizer que nunca uma pessoa, mulher negra, esteve do lado de lá pensando que dado eu quero produzir. Que é Exato, exatamente o que acontece quando você chega lá. Quando exato. você chega lá e diz que dado eu quero produzir, qual é o primeiro dado que você quer produzir? Cadê eu? E aí você olha para esse dado e fala, esse dado não existe. Então, uma liderança negra, a primeira coisa que ela faz é falar, vamos produzir novos dados, outros dados, dados diversos, que olhem para essa outra realidade, que é a minha, que até agora não está mapeada, nem mapeada para a gente transformar, né? Nem mapeado, exatamente. E eu vinha também de um processo no audiovisual, que eu trabalhei algum tempo com comunicação em audiovisual, que tinha uma pesquisa que saiu, se eu não me engano, em 2015 ou 14, do Grupo Gema, que falava disso, da participação de mulheres negras no campo do audiovisual, sobretudo na área técnica, né? E era baixíssima. Dizia, inclusive, que na área técnica não tinha mulheres negras. Quando a Yasmin Tainá, que é uma grande parceira, amiga minha, cria o Cabela, que é um filme que foi super importante em 2015, que fala, né, sobre essa questão das mulheres negras, um filme artístico, assim, eu comecei a perceber que, cara, realmente a gente não está se vendo, a gente não se vê no cinema, a gente, quando está no cinema, está em outros, está em papéis que, sabe, imagens que a gente não quer mais ver. E não é quer dizer que elas não existem, mas a gente quer ver outras imagens. Estou trazendo esse exemplo do cinema porque isso não é só na tecnologia, né? E quando eu me motivo a criar uma coisa que falasse assim, não, cadê as mulheres negras? Então vamos pesquisar. Que foi essa primeira coisa assim que a gente olhou, Gabi e eu, e falamos, cara, se esses dados não existem, a gente precisa criá-los e estimular, que a gente não é um centro de pesquisa, né, um grande centro de pesquisa, mas que esses centros de pesquisas criem essa caixinha, né? Uhum. Coletem também esses dados. E assim, a gente já via muitos dados de gênero existirem, mulheres na. E aí estou falando de gênero até numa visão bastante limitada, que era só falar sobre mulheres Uhum. cis.
né? Porque gênero é muito mais amplo do que homens e mulheres cis, né? Mas a gente via ali, mulheres no design, mulheres na indústria criativa, mulheres na tecnologia. Mas, cara, falar de mulheridade, de mulheres no Brasil, e não dar conta de uma interseccionalidade, isso é muito difícil. Tem Porque, uma outra interseccionalidade também, se o que a gente aqui não tratou tanto, mas que precisa tratar com a mesma radicalidade, que é a de classe, né? Porque no tal, Brasil isso é completamente mascarado. A gente vê um sistema que premia os mesmos sempre, a gente vê um sistema em que liderança, lugar de decisão, ocupação de tomada de decisão, isso para mim é um nó, né? Quando a gente fala em ESG, ambiental, social e governança, para mim deveria ser primeiro governança, porque se a gente começa a botar outras pessoas para tomar decisão, o E e o S muda por consequência. total. Então, para mim é uma questão de olhar para o poder. Cadê a estrutura de poder? Quais são as estruturas vigentes que não estão mudando? E depois a gente não consegue mudar o mundo se a gente não mudar as estruturas de poder que não cedem, né? Então é sobre as estruturas de poder cederem. Eu queria ter tempo, te interrompi, mas vou aproveitar a interrupção porque a gente está chegando no fim e eu queria muito tratar de dois temas que eu não quero deixar de falar. O primeiro a gente já falou um pouco, mas eu queria ler um trecho, porque eu acho que é muito importante, um depoimento de uma pessoa participante do Pretas Lab, do Preta Lab, é no singular, né? Do Preta Lab. Primeiro, assim, dizer que eu entendo que vocês atuam em diversos níveis de formação, então tem o nível das usuárias, né? Mulheres negras como usuárias também. Eu vi que vocês produziram o Guia de Cuidados Digitais. Eu vou colocar todo esse material aqui na descrição do YouTube, está tudo separadinho já. E tem as programadoras, né? Mulheres que ocupam o lugar de programadoras, e aí ali vocês fazem redes, vagas, empoderamento, partilha, letramento racial, letramento de gênero, para poder ir aquecendo e formando essas mulheres, inclusive formações sobre programação mesmo, né? E queria ler um trecho de um depoimento de uma delas. A Preta Lab dá oportunidade para ver algo que muitas vezes é escondido de nós. Geralmente, o que é oferecido de ensino são cursos profissionalizantes, voltados para áreas de estética, manicure, cabeleireiro, padeiro. Nada que vai realmente proporcionar uma ascensão social. É algo que vai manter nosso padrão econômico no mesmo nível, uma média de um salário mínimo. Isso não vai conseguir fazer com que a gente proporcione para a nossa família uma estabilidade financeira melhor. Essa coisa da tecnologia trazer esses salários exorbitantes, essas oportunidades incríveis, esse susto, né, de que a gente vai viver um mundo da quarta revolução industrial e de que isso vai, né, daqui a pouco ninguém vai mais trabalhar, nós vamos todos, essa realidade que a inteligência artificial nos está trazendo, né, colocando a perspectiva de mulheres negras ocupando esse lugar, é muito transformadora, né, esse ideal. Muito. Porque isso tem um impacto, assim, é até difícil às vezes de mensurar, porque a gente está falando de um impacto que ele não é só na vida daquela mulher participante da rede do Preta Lab, assim, né? Acho que é importante frisar também que esse projeto, quando ele nasce, em 2017, algumas pessoas falaram, Silvio, isso não vai dar certo. Você não vai conseguir fazer isso, sabe? Porque você está querendo fazer o recorte do recorte. Ser uma mulher em tecnologia já é muito difícil. Agora, você ainda quer falar de mulheres negras em tecnologia? 6 anos depois, pô, como isso faz sentido, né? Hoje, eu acho que a gente consegue ter até mais repertório enquanto sociedade para fazer um diálogo mais honesto, né? E mais ético sobre a contribuição das mulheres negras. E quando a gente faz uma formação, né, o projeto nasce como uma rede, que é o core do projeto, um segundo pilar é a formação, os ciclos formativos, e um terceiro que é de gerar conteúdo, imagens sobre a participação dessas mulheres, elas existem, né? Isso, assim, é muito, eu gosto dessa palavra, muito revolucionário, né? Porque o impacto que a gente está querendo causar, e assim, eu também só fui ter dimensão disso melhor ano passado, quando a gente fez um estudo para tentar entender assim, o impacto do projeto no marco dos 5 anos, porque assim, eu sou uma trabalhadora, né? A gente está ali, a gente está fazendo, eu não sei, eu já não sei. Antigamente eu conhecia quase todas as mulheres que estavam na rede.
Hoje em dia eu já não sei, eu já não consigo mais atuar tão na ponta, o projeto cresceu, a gente tem não sei quantas professoras, a gente tem coordenadora pedagógica, gestora de projetos, enfim, gestora de comunidade, o projeto cresceu muito, né? Mais de ano passado, se eu não me engano, mais de 35 mulheres trabalharam com a gente, 35 mulheres negras trabalharam com a gente para o projeto acontecer. E o que eu fui entendendo nesse estudo, que é a primeira reunião, até quando eu fui ver os dados desse levantamento de impacto, eu não conseguia parar de chorar, porque era lendo esses tipos de relato, né, e vendo, né, outros relatos de como que esse projeto impactava a vida dessas mulheres, que sabe quando você meio que não acredita, você fala, não acredito que isso, né, faz tanto sentido para mulheres que eu nem nunca vi, né, na vida, assim. E aí eu fui entender que, na verdade, não é só sobre aquela mulher que está ali fazendo o ciclo formativo, que tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro, de ter mais bem-estar na vida. Agora a gente estava fazendo, esse fim de semana que passou, o Festival UAU, que teve no Rio, e a gente fez algumas atividades presenciais. E aí foram duas mulheres que foram alunas, no ciclo online, e elas foram lá presencialmente. E elas falaram, olha, a gente nunca tinha, não sabia nada de tecnologia, a gente entrou a partir de uma formação da Preta Lab, agora estou trabalhando com tecnologia e etc. Eu sempre fico assim, meu coração enche de esperança, porque acho que o impacto tem isso na vida delas, né? A possibilidade de uma mobilidade econômica, que eu só vi isso Rápida, acontecer. rápida, né, Sil? Rápida, que depende de muito estudo e dedicação também, né? E eu só vi isso acontecer com um tipo de política pública nesse país, que são as cotas, que foi o que possibilitou, inclusive, eu estar aqui. Eu sou a primeira mulher, pessoa da minha família a ir para uma universidade, né? E isso não é uma história só da Sil, é de muitas mulheres da minha idade. É, então, assim, é um impacto na vida delas, econômico, mas também um impacto na família, da sobrinha, da filha, da tia, das amigas na rua olharem essa mulher e falar: caramba, também posso ser uma desenvolvedora, também posso trabalhar com tecnologia. O impacto no mercado, que olham essas mulheres, né, e veem o que elas trazem de bagagem também e falam: nossa, a gente tem que desenvolver melhor e mais essas mulheres. Porque eu não posso perder, porque também é isso, é um mercado que as pessoas ficam pouco tempo, porque rapidamente aparece uma outra oportunidade, a demanda é muito grande e poucos profissionais. Então, assim, são muitos impactos que a gente vê quando a gente trabalha para essa inclusão, né? Sil, a gente está terminando. Eu quero mencionar os assuntos que eu não consegui cuidar, só para ficar aqui no nosso radar. Quero muito achar um jeito das pessoas assistirem o documentário Quadro Negro sobre a história de jovens. Fala aí, onde é que ele está? Como é que a gente vê isso? Cara, não me faz essa pergunta, porque ele ainda não está, mas até o fim do ano ele vai estar. Então Tá. Então faz você uma me busca. manda e eu adiciono assim que ele estiver, porque eu fiquei Sim. muito curiosa, com vontade de assistir a história dos jovens negros nas universidades brasileiras. Essa história precisa ser contada. A outra coisa é sobre a língua inglesa. A gente sabe que todos os códigos todas as linguagens computacionais são criadas por pessoas falantes de inglês e, portanto, a gente replica e todos os desenvolvedores, programadores, todas as pessoas que estão escrevendo código estão usando esta língua. O que já é um podcast em si. A gente podia fazer um podcast só sobre esse assunto, não é isso? Muita coisa, até porque tem um dado recente, acho que é de 2020, que diz que, não sei se 4 ou 5% da população no Brasil fala inglês, né? E 1% fala inglês fluente, ou seja, é muita gente fora, né? O inglês, ele é um grande gargalo. Eu estudo inglês há anos e não sou fluente em inglês. Fui estudar inglês já tinha mais de 30 anos, né? Então, assim, não estudei inglês quando era jovem. Essa história também não é especial minha, ela é muito comum em muitos espaços, né? Na maioria das pessoas no país. E que vai criando um monte de barreira para as pessoas estarem. Agora, Sim. com a inteligência artificial, com esses tradutores, com tudo isso, claro que isso facilitou a vida, né? Principalmente quando a gente está falando de codar, porque de fato é a linguagem, é o inglês, não tem jeito. Mas às vezes, e aí também tem uma grande coisa quando a gente vê o recrutamento e seleção em empresas, que às vezes pede assim, um inglês fluente, mas a pessoa não precisa ter um inglês fluente, ela precisa só saber codar em inglês, que não O necessariamente que é codar? É escrever códigos. escrever códigos, desculpa, escrever Certo. códigos, né?
enfim, hoje com o ChatGPT, a versão premium do ChatGPT já escreve códigos, né? Inclusive, alguns especialistas dizem que a forma que a gente conhece hoje de programação, de desenvolvimento, né, de software, etc., não vai existir mais em pouco tempo, porque a inteligência artificial vai dar conta de fazer isso. Então, o que a gente tem olhado muito hoje dentro do OLAB e apostado é na nossa capacidade de criatividade, né? A gente, agora em 2024, a gente quer lançar um curso de chat GPT, não para aprender a usar o chat GPT e saber usar aquilo ao nosso favor, né? Como que a gente faz perguntas para poder obter resultados, enfim. E aí isso está muito Uhum. mais no campo da criatividade, porque eu acho que é isso que vai também dar conta aí sei lá, de fazer com que a gente também consiga estar nessa corrida aí da tecnologia, sabe? Para fechar, querida, eu li que a metodologia que vocês aprenderam que era a metodologia, aprenderam fazendo, de funcionamento do Preta Lab, era escuta, a escuta das mulheres negras que chegavam. Eu queria te perguntar se você acha que a branquitude está sabendo ouvir. Ó, você fala isso, eu tô muito sensível, assim, porque esse projeto sempre me emociona. Não, eu acho que a branquitude não sabe ouvir. Acho que a gente ainda está muito longe nessa discussão, acho que tem muita dificuldade. Tem um livro muito, muito bom, o título em português é Por que não falo mais sobre racismo para pessoas brancas, se eu não me engano? É da Rani, uma escritora inglesa, afro-inglesa. E eu a vi numa palestra, uns 5 anos atrás, aqui no Rio, e ela falava, né, que tinha uma dificuldade muito grande, isso nasce de um blog dela, mas esse livro, mas que tinha a ver com essa coisa de que muitas vezes, quando ela falava, né, e as pessoas brancas percebiam, né, o racismo, as pessoas brancas ficavam tão mal, tão, nossa, como a gente pode viver num lugar como esse? Que aí ela tinha que acolher, né, as pessoas, né? Ela falou, cara, essa não tem que ser a lógica. Eu acho que isso acontece muito quando a gente se dá conta, né? Quando as pessoas brancas se dão conta que vivem num país racista, né? É isso, que, porra, a vida inteira nunca teve um amiguinho negro na escola, nunca teve, sabe? Porque a escola também é um feudo, né? Os amigos da escola. Isso eu acho que, obviamente, deve chocar muito, deve causar, né, tristezas. Mas eu acho que essa tristeza não pode ser maior do que a tristeza de quem sofre racismo todos os dias, né? Do Então, amiguinho que nem naquela escola chegou. A tristeza não amiguinho, pode ser maior do que a do amiguinho que nunca naquela escola pôde estar. exato. Então, eu acho que tem uma coisa de escuta e de visão que a gente precisa fazer com mais intencionalidade, porque eu acho que intencionalidade também é uma palavra importante, sabe? Obrigada mais uma vez por estar aqui. Espero que a minha abertura não tenha sido um choro de branquitude por atenção. Essa não era a intenção e nem o discurso a ser feito, muito pelo contrário. É realmente um acolhimento de todos esses nãos e uma transparência em relação a todos eles e dizer que estou aqui, recebendo todos os nãos e todos os sims que nos cabem. Muito obrigada pelo seu sim, muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada pela sua liderança, muito obrigada por ocupar esse lugar, por mostrar que é possível, por espelhar um mundo mais justo em que mulheres como você possam chegar onde você está. Eu que te agradeço, Gabi, obrigada pela oportunidade. Me emocionei várias vezes aqui nessa conversa. Você fez perguntas que ninguém nunca me fez, eu achei isso muito legal. Obrigada por ter se dedicado aí, estudado o meu trabalho, né? As coisas que a gente vem fazendo. É muito importante também criar essas pontes de diálogo, né? Eu acho que sempre que alguém me pergunta assim, ai, como que eu posso colaborar com o Preta Lab? Falo, conta para outras pessoas que esse projeto existe, né? Porque isso vai, o boca a boca é a melhor tecnologia que a gente tem, né? Então, eu te agradeço pelo espaço, pelas perguntas, pela troca, pelo axé, e que a gente possa se encontrar em outros momentos também. Que assim seja. Esse podcast é idealizado por mulheres,
financiado por mulheres e executado por mulheres. Recebemos o apoio financeiro de algumas mulheres que preferiram não ter seus nomes citados e do Instituto FI. Se você também acha que o mundo precisa mudar e também se pergunta como, conta para alguém que a gente está aqui conversando sobre isso. Até a próxima.